Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso de formação, né, de metaverso e aprendizagem, que está sendo aí produzido e elaborado, né, e coordenado pela EIDA Metaverse. E hoje nós temos o João Paulo e a Flávia que vão estar conosco dando continuidade à nossa formação. E aí a gente só lembra aos professores que o preenchimento do formulário da atividade referente ao módulo 1 vai ser, né, liberado, vai ficar disponível somente até hoje. Então, lembrar de acessar o e-mail institucional, clicar lá no link do Forms para poder preencher, para que ao final do curso vocês consigam a certificação, tá? Então, João Paulo, Flávia, a professora Catarina está aqui também, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar agora para vocês. Obrigado, é uma honra estar aqui mais uma vez. Vamos iniciar o módulo 2 hoje, né? Obrigada, pessoal. Você quer que eu compartilhe, João? Pode ser. Vou ligar aqui. Tá todo mundo conseguindo ver? Certinho? Sim. Tá bom. Hoje a gente vai falar sobre tecnologias do metaverso. Então, são várias tecnologias que a gente usa no dia a dia e que vão crescendo também para compor o metaverso. Algumas delas são realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. A gente vai passando devagarinho por cada tópico. Então, é só uma introdução para vocês entenderem como que a gente vai montar esse metaverso. Então, a primeira delas é a realidade estendida, na verdade, a realidade virtual, desculpa. Ela é uma das mais conhecidas, eu acho que mesmo para quem não é da área já ouviu falar alguma vez na realidade virtual. Ela é uma tecnologia que ela vai criar vários ambientes digitais simulados, nos quais os usuários vão poder interagir e imergir naquele ambiente. Então, quando você coloca um óculos, você está totalmente imerso dentro de um outro ambiente. Como a gente falou aquele dia, o metaverso ele não vai ser somente isso, mas isso é uma das tecnologias que vão fazer parte. Então pode ser óculos, capacetes, então ela vai fazer uma imersão total, né, dentro dos usuários para eles se sentirem completamente inseridos nesse ambiente digital. E lá dentro a gente também pode interagir com os elementos. Então, por exemplo, você pode, utilizando um controle de um óculos, pegar, movimentar algum objeto ali dentro, interagir para falar com outro personagem, outro bonequinho. Tem até nesse vídeo aqui, na verdade é um próximo que eu vou colocar para vocês verem, mas que a pessoa está pegando, acho que é no anterior, deixa eu voltar. É aqui. Ó, a pessoa vai pegar usando esse dispositivo aqui no pulso, ele consegue medir a posição da mão da pessoa, alguns até conseguem fazer já, reconhecimento de alguns gestos, alguns óculos com a própria mão você consegue fazer movimento de pinça, consegue interagir no ambiente virtual. Alguns ambientes, na grande maioria hoje em dia, eles ainda são muito cartoon, tipo esse daqui, que você claramente vê que é um ambiente, montado, né. Só que a intenção é que isso se torne cada vez mais realista e mais próximo do real. Dependendo, claro, se for um jogo, às vezes pode ser que seja dessa forma ainda, mas a ideia é que isso vai evoluindo cada vez mais. Sobre a realidade aumentada, ela também está cada vez ficando mais comum, acho que muitas vezes as pessoas usam e não estão nem sabem que aquilo é realidade aumentada. Os filtros do Instagram, para mim, são o maior exemplo disso, que a gente usa no nosso dia a dia, quase todos os dias, grande parte das pessoas, e aí eles são realidade aumentada. Então, a realidade aumentada, elas são os elementos digitais inseridos no mundo físico, no mundo real, e geralmente por meio de um dispositivo, como um smartphone, o tablet, um próprio óculos, né, de realidade aumentada. Então esses elementos, eles podem incluir gráficos, textos, imagens ou até os objetos 3D. Um exemplo muito bom de realidade aumentada é o Pokémon Go, que ficou muito viral uma época, que as pessoas iam caçar Pokémon na rua. Então, às vezes, você pegava o seu celular, apontava para algum ambiente que mostrava no aplicativo que tinha um Pokémon ali, e aí você conseguia ver ele pela tela do seu celular no seu ambiente real.
Outro exemplo também que a gente até falou na aula passada, são aqueles exemplos dos óculos, que agora a Ray-Ban, outras plataformas já têm, você consegue experimentar os óculos no seu rosto. Então, ele é como se fosse inserir uma nova camada, tem algumas pessoas até que chamam de terceira camada. Você tem o seu ambiente físico ali, o real, e insere uma nova camada virtual dentro do seu ambiente. Opa, deixa eu passar. A realidade mista, ela muitas vezes é muito confundida com a realidade aumentada, muitas vezes até as pessoas usam o termo de maneira errada, mas é porque elas são similares, mas elas têm umas, ligeiras diferenças. Ela vai além da realidade aumentada, porque ela não vai só sobrepor aqueles elementos ali. Por exemplo, você não vai só conseguir ver o óculos, você não vai só conseguir ver o personagem na sua tela ou ver um elemento 3D ali. Então ela se trata de você conseguir interagir com aquilo. Então, até o próprio óculos da Meta, a gente consegue colocar ele, a versão mais nova. Você consegue ver elementos, né, no seu ambiente e muitas vezes interagir com eles, aumentar de tamanho ou clicar no personagem com a sua mão para conseguir interagir, ele responder ao seu toque. São coisas assim, mas que é uma realidade aumentada, mas ela é um nível acima da realidade aumentada. Ah, opa, voltou. Já a realidade estendida, por outro lado, ela é um termo mais amplo. Ela vai englobar todas as formas de interação entre o mundo real e o mundo digital, inclusive todas as que a gente citou, a realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade mista e outras tecnologias imersivas que estão sobrepondo agora, que estão emergentes agora. Então, em outras palavras, a realidade estendida, muitas vezes você vai ver como XR. Ela é um guarda-chuva que vai abranger todas as tecnologias imersivas. Ela é uma extensão da realidade física que pode incluir a realidade virtual, pode incluir a adição dos elementos virtuais no ambiente físico, ou a fusão dos 2 como a realidade mista. Opa, já foi no de João. Aqui. Então, você vai falar mais alguma coisa, Flávio? Eu posso continuar? Não, só no final da aula a gente faz mais alguns exemplos. Tá. Então, dando continuidade, né, ao que a Flávia falou, agora eu vou explorar um pouco das tecnologias dentro do metaverso que são menos exploradas. Não é o fato delas serem menos exploradas que a gente usa menos. Na verdade, elas têm, digamos assim, um papel de não protagonismo, né? A gente fala muito sobre realidade aumentada, realidade virtual. Geralmente as empresas, elas exploram mais essas tecnologias. Mas aqui eu vou falar de algumas tecnologias que estão muitas vezes por trás, que a gente não dá tanto valor, ou a gente vê na mídia, não compreende bem o significado. Então, eu vou falar um pouco sobre essas tecnologias para que a gente esteja todos na mesma página nos próximos módulos, né? Então, a primeira tecnologia que eu vou falar aqui é a tecnologia do blockchain. Da tradução literal, né, a gente teria como sendo dados em cadeia. E o que significa isso? Então, no momento em que a gente está vivendo no metaverso, onde a gente tem a tecnologia completamente integrada, de diversas formas, a segurança é um dos principais pilares que a gente precisa tomar cuidado. Porque, como a gente falou até mesmo na aula passada, quando a gente está lidando com a saúde das pessoas e com dados delicados em relação a essa personalização que a tecnologia oferece, é de extrema importância que a gente saiba lidar com esses dados e que esses dados sejam bem guardados e bem seguros. E aí, pensando nisso, o blockchain, né, essa tecnologia, ela traz uma nova forma de proteger os dados, sejam esses dados médicos, né, de saúde ou não. Então, o blockchain, ele é justamente a descentralização dos dados para proteger. Mas de que forma? A blockchain, ela funciona como se fosse uma espécie de vários blocos, onde para passar para o bloco seguinte, esses dados, né, para sair de um bloco para chegar no outro bloco, eu preciso fazer uma codificação. E essa codificação, ela é imutável, desde que eu mantenha o meu arquivo na mesma forma. Então, uma vez que eu vou alterar esse arquivo, eu vou gerar uma nova chave para esse meu arquivo. E assim eu sei que ele foi alterado, ou que ele foi apagado, que ele foi modificado. Então, dessa forma, a gente consegue manter a seguridade, porque esse código que é gerado é como se por trás dele, nas entrelinhas, houvessem as informações reais. Então, por exemplo, eu escrevo um texto e eu vou decodificar esse texto num código, que é o que a gente chama de código hash, ou hash. E aí, esse código, eu posso desbloqueá-lo e assim eu vou obter a informação que ele está protegendo.
Só que no momento em que eu faço qualquer tipo de alteração nessa informação principal, o meu código hash precisa ser modificado. E todas essas modificações, elas vão ficar sendo reportadas e vão ficar sendo enviadas para como se fosse um mestre, né, um sistema mestre, que é onde ele vai ter todo o histórico daquele arquivo. Então, todas as modificações que foram feitas, todas as partes que foram apagadas, todos os novos códigos que foram gerados a partir desse arquivo vão ficar registrados lá. E aí é como se eu tivesse uma impressão digital de cada arquivo desse. E por isso é tão importante a gente tratar os nossos dados por meio de blockchains para que a gente consiga ter uma segurança melhor e principalmente uma segurança de dados, já que, como eu disse, né, a gente está falando de dados pessoais, dados de saúde, então é de extrema importância que a gente saiba manejar esse tipo de informação. Então, a blockchain já é uma prática, né, que vem sendo adotada hoje em grandes empresas, inclusive no Brasil mesmo, a gente tem diversas empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia. E para contextualizar um pouco, para dar mais um exemplo, eu falei numa das aulas antigas que eu tinha realizado um meu projeto de mestrado, né, o registro de um software, que foi aquele jogo da bocha voltado para pessoas com deficiência e tal. No momento que eu fui fazer o registro do meu jogo, o registro do programa de computador, que é assim que a gente registra dentro do Instituto Nacional aqui, eu precisei enviar o código do meu trabalho, né? Do meu jogo. Só que esse código foi feito por mim. E aí, ele, já no momento que eu vou enviar esse código para o instituto que vai me dar essa patente, eles já pedem o código hash do meu código. Ou seja, nem eles têm acesso a todo o meu algoritmo. Então, eu desenvolvo todo um sistema que vai coletar essas informações e transformar tudo isso em algumas linhas de código, que são linhas bem curtas. Eu envio esse código já modificado para eles, e aí eles fazem o depósito da minha patente e fica registrado assim. Por quê? Porque as pessoas elas podem ter acesso ao hash, ou seja, aquele é como se fosse a minha senha, mas elas não conseguem ver o que tem por trás. Então esse é um exemplo prático de blockchain que a gente vê assim mais no dia a dia, né, nessa parte de registro de software e de patente, já é algo que vem sendo praticado por aqui, tá? Pode passar, Flávia, por favor. Só uma coisa também que sobre o blockchain que é interessante, ele é bem conhecido, assim, quem já ouviu falar, geralmente conhece ele como a tecnologia por trás das criptomoedas. Então ele é muito utilizado para pagamentos financeiros também, justamente por essa integridade dos dados. Isso mesmo. Assim, eu tô puxando mais pro lado da saúde, né, mas É. é importante a gente, pontuar que essa tecnologia ela é usada até mesmo para guarda de arquivos, eu digo, de empresas mesmo, e dados pessoais, obviamente, não só de saúde, né. Principalmente nessa parte de criptomoedas, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Por isso que eu comecei pela blockchain, porque ela vai ser explorada dentro de outras tecnologias. Pronto, um outro exemplo de tecnologia que está bastante imerso dentro do metaverso são os NFTs. NFTs quer dizer tokens não fungíveis, né? Numa tradução livre também. O que significa isso? O que é um token, na verdade, né? Token é como se fosse um código, um dispositivo, um objeto. E fungível é aquilo que pode ser mudado, que pode ser modificado. Então, esses tokens não fundíveis, na verdade, são como se fossem objetos, sejam reais ou virtuais, que não podem ser modificados. Então, eles representam um item exclusivo. Seja uma obra de arte, seja um objeto qualquer, eles são a representação de um bem, né? Ou seja, de algo que tem um valor agregado. Então, uma vez que eu tenho um bem valioso, e esse bem ele é escasso, eu não tenho como a pedra de ouro, por exemplo. Porque o ouro é caro? Porque a gente não tem tanto ouro no planeta Terra. Então, uma vez que eu tenho poucas unidades de um objeto, ele acaba se tornando escasso. Isso faz com que o preço dele suba. Então, os NFTs eles surgem baseados nisso. São espécies de artefatos digitais, muitas vezes digitais, com alto valor agregado, em que as pessoas elas meio que é uma espécie de investimento, né? Elas compram um NFT que pode ser um jogo, uma arte, até um tweet mesmo, qualquer coisa que tenha um alto valor agregado, e aí com isso você pode meio que especular dentro de um mercado. E esse mercado, muitas vezes digital, é onde você faz toda essa negociação do seu
dos seus NFTs, né, dos seus artigos de luxo, e você também pode adquirir outros. Então, hoje a gente fala de NFT Games, NFT Arts, porque todos esses artefatos, eles estão envolvidos nesse mercado. E os NFTs, eles se baseiam basicamente em 4 pilares bem importantes, né? O primeiro deles é a mídia digital, que é questão de tanto você o status social de você possuir um artefato desse, e a própria mídia digital, ela divulga a existência desses artefatos, desses objetos, desses tokens, por assim dizer. A gente precisa também passar por uma certificação digital, não basta que eu diga, isso aqui é um NFT e ele vale 10 mil reais e pronto, e agora todo mundo vai colocar na cabeça que ele vale 10 mil reais, não é assim, né? Então existe uma certificação digital onde vai comprovar que aquele meu produto, ele é original, que ele tem poucas cópias no mundo, e por isso eu consigo vender ele com alto poder agregado, né, a partir da fungibilidade dele, ou seja, dele não poder ser modificado. Então, como é que eu sei que ele não é modificado? Através dos sistemas de blockchain, que é aquilo que eu falei anteriormente. Então, eu sei quais são as informações dele, a autenticidade dele, e uma vez que eu modifico, eu consigo descobrir que ele foi modificado. Então, ele já não é mais aquele original que eu tinha certificado inicialmente. Então, dentro disso, desses 4 pilares que eu falei aqui, os NFTs eles vão movimentar uma grande parte do dinheiro mundial hoje, principalmente no mundo dos jogos e no mundo financeiro. Hoje a gente tem um mercado de criptomoedas e de NFTs, então é um mercado bastante aquecido que vem aí ganhando a mídia nos últimos tempos, né? Muita gente que trabalha nessa área de investimento, que cria conteúdo nessa área, fala muito sobre esse tipo de tecnologia, porque é algo que vem crescendo. Inclusive, hoje já tem lojas que aceitam pagamentos utilizando o NFT, ou seja, é como se fosse realmente o que a gente, na Idade Média e em outros anos, a gente fazia uma troca de mercadorias, né, porque eu tinha uma especiaria, eu tinha um tecido que era muito caro. Hoje, o NFT está ganhando um pouco esse espaço. Agora, mais uma tecnologia que também ela tá bem por trás, assim, das câmeras, mas na verdade meio que tudo integra a Big Data, né? Big Data seria como se fosse a junção de diversas informações, diversos dados que existem. Tudo que a gente produz vira dado, né? Principalmente hoje, que a gente faz uma produção muito tecnológica, né, por assim dizer. Então a gente envia mensagens pelo celular, a gente tira foto pelo celular, paga contas pelo celular, faz tudo pelo celular. E para cada coisa que a gente realiza dentro das tecnologias, a gente vai ter um dado agregado, né? Então seja um número de alguém, seja uma transação bancária, tudo vai ter um dado envolvido. Porém, com o tempo, né, à medida que a gente passou, nós como sociedade, passamos a produzir todas essas tecnologias, alguns comportamentos e padrões passam a acontecer, a existir, né? E como a gente observa esses padrões? Como a gente percebe que eles existem? Através da observação desses dados. Então, seja o meu comportamento como consumidor, de todo final de ano entrar no site da Amazon, por exemplo, e procurar um tênis X, ou toda Páscoa eu entrar no site de uma marca Y e fazer uma compra assim assado, esse comportamento do consumidor, esse comportamento de usuário foi muito predito por meio da análise desses dados. Então, tudo que a gente produz, tudo que a gente utiliza a tecnologia são dados que a gente está entregando para as empresas. E as empresas utilizam esses dados, né, todo esse volume de dados, de uma forma integrada. E essa integração de todos os dados, de todas as pessoas que são produzidos por todas as tecnologias, é o que se chama de Big Data. E ela se baseia na resolução de problemas baseada em 5 pilares, né, que são 5 Vs. É o volume, ou seja, um grande número de dados, por exemplo, todos os clientes do Banco do Brasil. Então, vamos imaginar a quantidade de volume de informação que a gente não tem, de pessoas que estão fazendo saque, estão fazendo transferências, estão fazendo depósitos, e por aí vai. Da velocidade, que são informações que são obtidas de uma forma muito rápida e geradas de uma forma muito rápida. A gente sabe hoje, né, no mundo digital que a gente vive, existe uma grande velocidade de consumo e também de geração desses dados. Variedade. Então, isso aqui acho que é a maior característica da Big Data. Nós temos uma variedade de dados incrível, seja dados
de saúde, dados pessoais, dados bancários, dados de contabilidade, dados diversos. Valor. Óbvio, acho que todo mundo já sabe também, né, que hoje em dia, dados, a venda de dados, ela gera muita riqueza. Por quê? Porque a partir da venda dos meus dados, por exemplo, as empresas conseguem ver como eu me comporto, quais são as minhas necessidades, as relações que eu estabeleço, e com isso elas podem fazer, se tratando de empresas, né, diversas propostas para mim. E essas propostas, elas aparecem na tela do meu celular, na minha televisão, na televisão pouco hoje em dia, né? Mas, por exemplo, no YouTube, que é uma ferramenta que utiliza essas informações, no Instagram, nas publicidades que eles vão indicar para mim. Então, esses dados são muito importantes, né? E eles têm um alto custo agregado, um alto valor agregado, porque são eles que vão determinar o comportamento do usuário na internet, basicamente. E isso a gente vê, né? Um grande exemplo disso, quem nunca que estava conversando sobre um determinado item que gostaria de comprar e alguns minutos depois acessou o Instagram ou Facebook e estava lá a propaganda do seu robô aspirador, por exemplo, que você estava falando com seu amigo. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de informação que a gente tem extraída de nós, até mesmo de forma inconsciente, isso tudo tem um alto valor agregado e isso faz com que o nosso comportamento seja estudado por grandes empresas, né? E uma coisa que vale salientar é que, embora a gente não saiba que essas informações estão sendo coletadas, no momento que a gente assina termos de aceitação, que a gente clica naquele botãozinho ali, aceitar tudo, ou que a gente assina algum tipo de termo, a gente está fornecendo todos esses dados nossos para essas grandes empresas, né? E aí, para voltar atrás hoje, é um pouco complicado, porque, querendo ou não, estamos imersos nesse mundo há muito tempo. Então, desde o momento que eu decidi criar um e-mail, que eu decidi me associar ao WhatsApp, por exemplo, ao Facebook, ao Instagram, eu estou produzindo dados para eles, né? Então, é difícil a gente se desvencilhar e até que eu diria impossível, porque a gente já se vendeu, assim, vou usar essa expressão mais grosseira, né, há muito tempo, nesse sentido. Óbvio que existem diversos benefícios da Big Data, que eu também vou falar aqui um pouquinho mais na frente, mas é importante a gente ter essa consciência, né? E a veracidade, que também é outro ponto muito importante, porque o que acontece hoje? Existem empresas que vivem de minerar esses dados, e uma vez que eles coletam esses dados, eles chegam para uma grande outra empresa, por exemplo, e vendem essas informações. E eles precisam garantir que essas informações são verdadeiras para que essa empresa, de fato, ela tenha interesse em obtê-las, né? Então, se eu sou um minerador de dados de saúde, por exemplo, e eu chego para um grande plano de saúde e quero vender as informações de uma população que não se alimenta bem, que se expõe a um risco de radiação, por exemplo, uma potencial população que pode vir a desenvolver um câncer, a empresa, ela precisa ter certeza de que esses dados são reais. Então, a veracidade dos dados, ela é algo muito importante dentro do contexto da Big Data. E eu trouxe aqui uma frase que eu achei que resume bem o que significa a Big Data e eu vou ler para vocês. Encontrar valor em Big Data não é só uma questão de analisá-lo, o que é um outro benefício. É um processo de descoberta complexa que exige analistas perspicazes, usuários de negócios e executivos que fazem as perguntas certas, reconhecem padrões e fazem suposições bem informadas, e prevêem também comportamentos. Então, essa frase ela resume um pouco do que é a Big Data. A Big Data não é só coletar dados, é você fazer inferências, fazer análises e inferências desses dados para que você obtenha respostas. Então, se alguém chegar para mim e eu pedir um download de todos os dados que eu já tenho, que eu já expus na internet, que já coletaram de mim na internet, e me dar esses dados, eu não vou entender nada. Agora, no momento que eu passo a analisar, processar esses dados, aí sim que eu vou conseguir obter algum tipo de informação que possa ser valiosa para alguém. Então, a Big Data, ela existe, ela está aqui, mas ela precisa ser utilizada de forma racional e consciente para que eu consiga obter respostas. Então, não basta a gente saber que a gente vive no mundo da Big Data, que estamos imersos nessa Big Data, se a gente não sabe usar com propriedade e com segurança. E, mais uma vez, entra no blockchain, né, na questão da segurança das informações, da importância de guardá-las e da importância de registrar qualquer modificação que é feita. Pode passar. Chegamos agora na internet das coisas, né? Eu acho que aqui a audiência já deve ter ouvido falar, também é um assunto que entrou muito
na moda nos últimos tempos, mas poucas pessoas explicavam de fato o que era. É um assunto muito trivial para quem é da área da engenharia, principalmente da engenharia voltada para a saúde. A internet das coisas ela ganhou bastante visibilidade na época da pandemia também. E ela consiste basicamente em a gente ter dispositivos que fazem interface com um sistema. E muitas vezes essa interface é feita de forma sem fio. Então, por meio de dispositivos que possuem Bluetooth ou conexão Wi-Fi, a gente consegue enviar informações de usuários, né? Então, são informações diversas. Eu trouxe aqui mais voltado para a saúde, né, que são dispositivos que enviam informações relacionadas à saúde de pessoas, e esses servidores que recebem essas informações, mais uma vez, voltando à fala da Big Data, gerei informações, enviei para um sistema, esse sistema vai processar esse dado, vai fazer uma interpretação a respeito desse dado e vai enviar para o dispositivo. Então, um exemplo bem simples, que é uma coisa que a gente já vê mais ou menos existindo hoje. Então, eu tenho uma bomba de insulina num paciente diabético. E aí, o que é que acontece? Eu tenho um sensor que vai ficar medindo a glicemia do paciente. E aí, uma vez que ele percebe que o paciente ele está em hipoglicemia, ou seja, no estado de glicose mais abaixo do que ele deveria estar, como ele está enviando toda hora informações para um sistema, esse sistema percebe que a glicemia dele está baixa, envia um estímulo para a minha bomba de insulina, e aí ela vai dizer, ou está alta ou baixa, né? Dependendo da situação. E aí a bomba de insulina, ela vai injetar insulina ou vai deixar de injetar insulina a depender da situação. E aí isso é um exemplo mais lúdico, né, de como funciona a internet das coisas. Ela é basicamente, você tem um dispositivo utilizando de uma conexão muitas vezes sem fio para enviar para o servidor uma informação e esse servidor envia para o dispositivo uma outra informação, gerando assim um feedback, e esse feedback vai dizer, faça isso ou não faça aquilo. Ou você está, por exemplo, em hipoglicemia ou você está em hiperglicemia, por exemplo. Então, a internet das coisas, voltando para a saúde, né, mais uma vez, ela vai conectar sensores, sistemas de informação e, consequentemente, monitoramento. Muitas vezes, a gente traz esse tipo de dispositivo para condições de pacientes, de pessoas que estão, por exemplo, em ambientes onde não tem acesso à internet, por exemplo, ou de pessoas que têm uma doença de difícil controle, que não tem, ou, por exemplo, que não tem alfabetização e aí elas não conseguem fazer a tomada dos medicamentos nos horários corretos, por exemplo. Então, você pode usar de um dispositivo para sempre vibrar, por exemplo, no horário para tomar a medicação, ou até mesmo de injetar a medicação no horário certo. Enfim, os usos da internet das coisas na área da saúde, principalmente, é um uso bastante diverso. E assim, eu como tenho formação na área de engenharia biomédica, eu vejo como nós, profissionais, a gente tem a capacidade de realmente revolucionar a saúde das pessoas por meio dessas tecnologias. Porque muitas vezes a saúde, ela está aí, né, os profissionais, eles atuam na área, mas uma vez que você passa uma indicação para um paciente, se ele não compreende ou se ele não tem algo que ajude ele a entender melhor ou a cumprir aquele tratamento, o profissional pode até ter acertado e passado o melhor tratamento disponível, até às vezes no SUS, mas se ele não tem a consciência a respeito da sua situação ou da gravidade do seu problema, ele não vai cumprir o tratamento. Então, a gente tem que utilizar essas tecnologias para tentar facilitar a vida do paciente, né? E a internet das coisas, ela está aí muito para isso. Então, a gente também tem outros exemplos, como os relógios inteligentes, que entram também na internet das coisas e também vão entrar ali na parte de dispositivos vestíveis, que eu vou falar já já, porque o relógio, ele obtém informações, né, por meio de sensores, por exemplo, dos nossos batimentos cardíacos. E aí ele vai interpretar se aquele batimento cardíaco, ele está acelerado demais ou se ele está lento demais, e ele vai me dar uma informação a respeito disso. Se eu estou, por exemplo, meu coração está batendo muito rápido, isso quer dizer que eu estou num momento que eu estou praticando exercício físico, por exemplo, ou ele vai medir a quantidade de calorias que eu estou gastando baseado no meu batimento cardíaco, na minha saturação de oxigênio e em outros parâmetros. Então, a internet das coisas, ela vem para utilizar sensores que vão promover interpretações e essas interpretações vão me gerar respostas, tá? E essas, como é que eu posso dizer? Essas interpretações, elas vão ser baseadas num aprendizado de máquina muitas vezes. Como assim? Algoritmos
que vão fazer medidas e limiares para cada indivíduo. Então, se eu tenho um padrão de batimento cardíaco de 80 batimentos por minuto, por exemplo, no momento que eu estiver ali batendo a 90, 100, ele vai achar que está anormal. Mas se eu tenho uma outra pessoa que o normal para ela é 60, no momento que ela bater 80, ele vai achar normal. Então, o aprendizado de máquina vai fazer com que haja essa personalização para cada indivíduo, né? Então, através da internet, a gente consegue fazer essa comunicação com o servidor, que vai meio que se retroalimentando e aprendendo de acordo com a forma onde ele está sendo utilizado. É um exemplo bem legal disso, que eu já vi alguns casos até que a pessoa usava o relógio, e aí o relógio já tinha o padrão de batimentos dela e ele conseguia ajudar a pessoa quando ela está não 100% identificar um problema cardíaco, porque a gente ainda não chegou lá, mas ele identifica que tem alguma coisa anormal ali acontecendo, e aí caso você não esteja realizando uma atividade física e tudo, ele até no próprio relógio ele fala para você procurar ajuda, né, procurar um médico. Então é bem legal mesmo. Exatamente. E assim, o relógio é só um dos exemplos, né? A gente tem diversos outros utensílios que estão sendo desenvolvidos, então existe assim uma gama muito grande mesmo de artigos científicos que tratam dessa temática, de desenvolvimento de um determinado objeto para medir ou para prever algum tipo de doença. Então, um outro exemplo que eu consigo lembrar agora são dessas palmilhas. Hoje em dia, assim, teve uma época que tinham muitos e muitos trabalhos sobre isso, que era o auge, falar sobre palmilhas ortopédicas, sobre pessoas com diabetes que apresentam infecções no pé, enfim. Então, desenvolviam-se muitas palmilhas para analisar os pontos de pressão do pé dos indivíduos e, assim, fazer com que eles melhorassem, por exemplo, o padrão de marcha, o padrão de pisada, baseado na forma como eles interagiam ali com os sapatos. Ou luvas que iriam medir ou ajudar a restabelecer algum tipo de padrão de vibração, por exemplo, luvas para pessoas com Parkinson. Então, a pessoa geralmente tinha um determinado padrão de tremor, e aí, por meio de uma luva que vai coletar informações sobre esse padrão de tremor, mandar para um servidor, esse servidor meio que respondia, por meio de atuadores, né, de um sistema de atuadores, com uma vibração que iria meio que anular a vibração natural da pessoa. Com isso, o indivíduo ele iria tremer menos. Então, essa é só uma das aplicações da internet das coisas, né? É como se a gente tivesse a todo momento enviando informações para alguém, essa pessoa recebe essa informação, faz uma interpretação e meio que obriga o seu corpo a responder de alguma forma. Seja, pare de tremer ou trema mais, por exemplo. Pronto, a outra tecnologia que eu trouxe aqui foi a tecnologia dos vestíveis, né? Eu já falei um pouco sobre isso, está bem integrado com essa parte de internet das coisas, por quê? Um dispositivo vestível nada mais é do que aquilo que a gente pode vestir. E aí, através disso, eu obtenho dados para facilitar monitoramento e tratamento de alguns indivíduos. Então, como por exemplo, né, os relógios que a gente hoje utiliza bastante, estão bem populares, é um vestível, porque querendo ou não, é algo que eu coloco na minha pele. E ele tem um sensor muito pequeno, que é leve, que é barato, que não incomoda, e através daquele dispositivo ali, que utiliza a luz vermelha, para coletar nossa saturação de oxigênio aqui pela pele, eu consigo obter uma informação bastante importante, duas informações bastante importantes, na verdade. A saturação de oxigênio, ou seja, se eu estou saturando ou se eu estou dessaturando, que na época da pandemia essa informação foi bastante crucial, né, para o tratamento de pessoas com Covid, por exemplo, e a questão dos batimentos cardíacos também, para pessoas que têm algum tipo de não conformidade cardíaca, esse tipo de informação é bastante importante. Óbvio que não é como um equipamento que a gente tem ali no hospital à beira do leito. Não tem a mesma precisão, mas já é algo que ajuda bastante e que faz com que você realmente, como Flávia disse, possa buscar uma ajuda, possa realmente buscar um especialista ou ver que tem alguma coisa errada, ter um pouco mais de atenção. Um outro dispositivo que também popularizou bastante foi o... Eita, agora me fugiu a memória. Mas, enfim, vou falar de outros exemplos de dispositivos vestíveis. De roupas que foram feitas para coletar movimentos de atletas, né? Então, existem centros de treinamento, principalmente futebol, que é um esporte bastante popular aqui no Brasil, onde os atletas eles vestem calças, principalmente com sensores. Esses sensores vão coletar o padrão de movimento deles, por exemplo, o movimento das pernas, o movimento dos pés, e com isso, através de um sistema, a gente consegue reproduzir esses movimentos no computador e, consequentemente, estimar, por exemplo, velocidade,
padrão de marcha, pico de performance. Com isso, eu consigo dizer para ele, bom, a sua perna direita, ela tem um melhor rendimento quando você corre dessa forma, ou quando você faz uma pausa de 5 minutos e tem um tiro de 7 minutos, por exemplo. Né? Então, estimar essas informações para a área do esporte, ela pode trazer diversos retornos. Então, as tecnologias vestíveis, elas facilitam o monitoramento, seja da população comum, seja de atletas ou de pessoas que estão em estado de adoecimento, né? E aí isso traz diversas informações, porque eu posso propor tratamentos e eu também posso fazer diagnósticos, né? Ou propor possíveis diagnósticos baseados em padrões personalizados daquele indivíduo. Então, se eu percebo, se eu tenho um dispositivo, um sensor, que vai perceber que eu tenho, um exemplo, né, que eu tenho sempre comida passando aqui pela minha traqueia, por exemplo, eu tenho um engasgo com facilidade. Então, é um dispositivo que está me ajudando a perceber que aquele indivíduo ele engasga com facilidade. Então, o que é que eu posso fazer para evitar isso? Vamos melhorar, vamos comer com mais atenção, vamos evitar alimentos mais no aspecto de farinha, por exemplo, e por aí vai. Propor outras abordagens que vão trazer uma melhor condição de vida daquele indivíduo. Então, as tecnologias vestíveis, elas estão muito voltadas para a área da saúde por causa disso, porque hoje, monitorar a nossa saúde é algo fundamental para fazer com que a gente consiga viver mais, tenha uma maior qualidade de vida, e esses dispositivos, eles oferecem muitas dessas oportunidades, né, de melhorar a condição da nossa vida e fazer com que a gente perceba antes de chegar no estágio muito avançado, alguma condição de saúde, né? Porque antigamente, a gente ia ao médico ali quando já estava numa situação, num processo de adoecimento mais cronificado, algo mais grave. E hoje não. Com esse tipo de dispositivo, a gente consegue prever algumas coisas com mais facilidade. Então, voltando ao assunto das palmilhas, por exemplo, a gente consegue prever úlceras de pressão, por exemplo, em pacientes acamados, utilizando sensores parecidos com o que se usava nas palmilhas. Então, eu tenho um paciente acamado há 2 dias. Eu consigo ver um padrão de distribuição da pressão dentro ali do leito. Então, eu vejo que ele tem um decúbito preferencial à direita, por exemplo. E aí, nesse momento, eu sei, bom, se ele tem um decúbito preferencial à direita, a gente precisa manejar esse paciente para ficar mais à esquerda, por exemplo, por algumas horas. E aí, por meio de um sistema simples de detecção de pressão, a gente evita a formação de úlceras por pressão, que são causas de grandes infecções dentro dos hospitais. Então, assim, uma solução simples, um dispositivo vestível, que pode estar ou na roupa do paciente ou até mesmo no colchãozinho lá no hospital, isso pode trazer algum tipo de ganho. Então, esse tipo de tecnologia, ele traz muito isso, um monitoramento para garantir uma melhor qualidade de vida e sobrevida dos indivíduos, né? E mais uma vez, eu reforço, aqui eu estou trazendo muito para a área da saúde, porque é aqui a nossa plateia, né, nosso público. Mas esse tipo de tecnologia vestível, ele pode ser utilizado em diversas áreas, né? Seja para esporte ou saúde também. Pois não? Acho que alguém levantou a mão. João Paulo, é? Isso. Isso, Esses recursos que você está falando aí, eles já estão em desenvolvimento ou são só ideias? Não, já existem empresas que trabalham com isso. Tá. Então, tanto palmilhas, que é algo que hoje em dia é bem forte, assim, existem empresas que desenvolvem tênis até especializados, e também existem sensores que são colocados em hospitais, obviamente, muitas vezes privados, né? A rede pública ainda não tem tanto acesso a Mas isso. isso pelo metaverso ou pela... Não, isso é mais o equipamento em si. A criação do produto, né? Isso. É uma tecnologia que ela pode ser integrada no metaverso, sem nenhum Entendi. problema. Tá. Certo? Obrigada. De nada. Se mais alguém tiver alguma dúvida, gente, pode ficar à vontade, viu? Pode participar. Um exemplo que eu queria dar também, que é da área da saúde e que é bem legal, e já está sendo utilizado, é sobre neurofeedback. Eu não sei se alguém já conhece, mas ela é basicamente uma técnica que vai envolver você medir né, as ondas cerebrais de uma pessoa para ajudar no tratamento de uma variedade de condições psicológicas e neurológicas. Então, por exemplo, dentro de um consultório de psicologia, e que é bem, bem legal, você pode usar sensores para medir a sudorese da pessoa, das mãos, os batimentos cardíacos, e tudo isso pode auxiliar no tratamento. Algumas abordagens de psicologia, por exemplo, eles fazem o tratamento através do treinamento da pessoa. Então, se ela tem um problema de timidez, por exemplo,
o tratamento, muitas vezes, ele é voltado para a pessoa, aos pouquinhos, ela ir avançando, ir lá na padaria e falar o oi para a pessoa da padaria. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. E aí, com um psicólogo habilitado, utilizando essas tecnologias, ele pode ir medindo a pessoa, o grau que ela está. Por exemplo, as mãos dela não sonam muito, então talvez seja melhor fazer uma atividade menor. E aí consegue ter esses parâmetros para poder adaptar um treinamento melhor para a pessoa. E aí você consegue fazer uma avaliação inicial, consegue fazer um treinamento personalizado. Eu acho que é uma área bem legal, assim, para psicologia, puxando para o lado do psicólogo. Exatamente. E assim, até entrando nesse ponto, Flávia, puxando agora para o metaverso em si, né, cru, por assim dizer. Você pode fazer essa exposição aos poucos dentro de um ambiente virtual. Se a pessoa tiver um grau de ansiedade, por exemplo, muito alto, que ela realmente não consegue sequer sair de casa, então ela pode ir sendo estimulada aos poucos ali num ambiente onde ela se sente mais segura, até que ela consiga sair de casa e dar um oi, por exemplo, para o padeiro, né? Sim, o tratamento de fobias também, inclusive era uma das nossas ideias, né, do mestrado, Sim. fazer um tratamento de fobia de altura utilizando realidade virtual. Então a pessoa conseguiria subir num banquinho, daqui a pouco ela sobe numa cadeira, ela vai subindo até ela subir numa ponte, olhar lá para baixo, e isso, claro, gradualmente, com acompanhamento multidisciplinar, com psicólogo, enfim. Acho que alguém levantou a mão aqui. Acho que foi Leda. Professora Leda. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Esse ponto eu estava até agora tentando assim, onde eu vou encaixar tanta novidade, tanta coisa estranha na minha cabeça. E aí, quando você falou dos registros corporais a partir de aparelhos, né? Eu fiquei aqui a pensar o seguinte: a gente pensa muito assim na humanização desse paciente. Esses são, eu não faço ideia como seriam, se seriam chips, eles são adaptados ao corpo. Você falou em vestimenta, eu não consegui entender bem isso. Se você puder deixar claro. E a outra é essa questão da psicológica. Eu, além de médica, eu sou psicoterapeuta e trabalho também com pessoas com pânico, com estresse, com ansiedade. E como eu trabalho com autopercepção corporal, eu desenvolvi um trabalho de autopercepção corporal, onde o indivíduo começa a se dar conta das sensações fisiológicas a partir das emoções que ele experimenta, tá? Então eu achei bem interessante, porque muitas vezes o paciente tem uns certos bloqueios de entrar em contato com as emoções, e o corpo ele revela, eu digo que o corpo fala, tá? E quando o corpo fala, não tem como eu enganar. Então, como eu trabalho muito diante do paciente, para mim, o tamborilar de um dedo, uma pestana que mexeu, um rum-rum que ele pronunciou, para mim isso é uma linguagem corporal, né? Eu tenho um treino para ver isso, mas para quem não tem, talvez esse aparelho, essa metodologia, vai sinalizar que o paciente está tendo uma resposta corporal e ele não percebe, e aí vai analisar isso. A minha dúvida é, será que isso não mecanizaria o tratamento, a relação médico-paciente, psicólogo-paciente? Será que esse profissional ele não ficaria tão tecnológico que esqueceria de ver as nuances sutis de um corpo que fala diante dele? Não sei se eu compliquei. Compreendi, vamos lá. Vou falar um pouco mais da minha parte, assim, da parte tecnológica, né? É o seguinte, dispositivos vestíveis, né, são aqueles que a gente veste mesmo. Então, nesse caso de úlcera por pressão, por exemplo, seria uma camiseta que o indivíduo ele vai estar utilizando, uma camiseta e uma calça, por exemplo. E dentro desse tecido, que é um tecido especializado, eu consigo encaixar sensores de pressão, como se fossem discos. E aí, uma vez que a pessoa está deitada, por meio de um smartphone, por meio dessa conexão da internet das coisas, eu consigo ver ali como se fosse um mapinha do leito onde ele está deitado e eu vejo que ele tem mais pressão aqui e aqui, por exemplo. A mesma coisa na palmilha, são sensores de pressão e no momento que eu estou pisando, eu consigo detectar onde eu tenho mais pressão. E eu fiz esse exame, e tem um nomezinho que eu não lembro agora como é que chama. Né? Tem um nome, e aí eu andei por cima de antropometria. Eu andei por cima é como um tapete, uma coisa, e aí ele ia registrando por onde eu pesava, e aí fez uma palmilha exatamente para adequar o meu pé e pôr no sapato. Perfeito, é exatamente isso. Só que o que hoje muito se faz é, por exemplo, em pacientes com diabetes que apresentam infecções no pé, por exemplo.
eu vou ver qual é o padrão dele e eu vou desenvolver uma palmilha que ela vai ficar toda hora, como se fosse assim, checando e monitorando ele. Essa palmilha fica avisando a ele para ele mudar a pisada? Isso. A proposta é essa. É algo que vai lhe dar um feedback, que vai proporcionar uma mudança de comportamento. Ou seja, ele vai começar a tomar consciência de uma percepção corporal que outrora ele não percebia, mas Perfeito. por um estímulo. Mas, por exemplo, se ele tiver já uma lesão neurológica periférica, né, porque Sim. vai acontecer, as neuropatias periféricas diabéticas, ele vai perder essa sensação. Por isso que ele se Isso. fere, porque ele não Perfeito. tem sensação. Então, talvez tivesse indicação lá atrás, no início, né, quando ele ainda tem... Ele não perdeu a sensibilidade, de certa forma. Sim, uma outra possibilidade seria, ele tem esse feedback retroalimenta em um sensor que vai ficar posicionado, por exemplo, no braço, que é um lugar onde ele ainda teria a percepção preservada. E aí, na hora que eu sentir uma vibração no meu braço esquerdo, eu sei que tem algo errado com o meu pé direito, por exemplo. Entende? E ele vai começar a aprender a perceber o próprio corpo. Isso, essa autopercepção. Isso, é uma das propostas. Flávia, você quer falar sobre a questão da psicologia? Sim. É um assunto que eu gosto bastante também, e inclusive é uma das coisas também que eu fico pensando, eu fico realmente preocupada, porque a tecnologia, a gente acha que não, mas ela meio que domina muito o nosso dia a dia, né. Mas a ideia dos dispositivos vestíveis e das outras tecnologias relacionadas é complementar, né, e aprimorar a prática da terapia. Mas acho que é importante os terapeutas eles entenderem que a ideia não é que eles substituam completamente a interação humana, né, entre o paciente e o psicólogo, no caso, o terapeuta. As tecnologias vestíveis, elas podem oferecer ferramentas para a pessoa usar na terapia. Não que o paciente ele vai se tratar sozinho, até porque ele não vai ter essa percepção do que é: minha frequência cardíaca aumentou quando eu fiz tal coisa, mas aumentou quanto? Como que pode diminuir? Tudo isso, a ideia é que o terapeuta seja capaz de conseguir pegar esses dados, né, das tecnologias vestíveis e adaptar para o tratamento da pessoa. Isso. É um apoio, né? É importante falar que é um apoio, não estaremos substituindo o local do profissional médico, o enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo. É um apoio. E aí, como qualquer profissão, vem o receio da novidade e ser fácil para o profissional ficar preso a esse tipo de coisa como uma forma de resolver, diagnosticar, sei lá, e padronizar, né? Como eu sou das antigas, né, 46 a 47 anos na caminhada, ainda sou do toque mesmo, do pegar, do sentir. E quando tem essas aulas, eu fico muito interessada para ver assim, onde é que estaria o toque humano para o cara sentir de verdade. Né? Mas assim, é autopercepção mesmo, é desenvolver. Talvez possa tornar mais rápido aqueles pacientes que são mais resistentes. Né? Eu vejo na fala da professora, assim, que talvez para aqueles indivíduos que são mais resistentes, né, que demoram muito para se perceber, isso ser um estímulo, né? Quem sabe? Exatamente. Interessante. Gostei. Professora Rosane. Boa noite. Boa noite. Sou Rosane, tá? Eu sou, junto aí com a Alana, uma das responsáveis aí, a Alana pela parte da IDA, né? E eu pela parte da instituição em tocar esse projeto aí. E desculpe não poder estar ligando a câmera, que eu estou com a situação com a minha cachorrinha aqui. Tá Sem problema. Complexo. Mas quando você falou sobre isso, não chega a ser autopercepção, mas é algo que eu já vislumbro até para o ensino da medicina mesmo, porque como uma das coisas que a gente observa no metaverso é a aplicação, né? Aplicabilidade prática no estudo do ser humano ali de uma forma geral nos cursos da área da saúde. Me veio aqui à memória, não é muito bem, mas existe uma certa ligação com o que vocês estão falando, que seria a questão, eu não sei se vocês já viram, tem um aparelho no centro cirúrgico que ele avalia o nível de consciência do paciente diante da sedação dada pelo profissional anestesista, que é o monitor BIS, que a gente chama.
E a partir desse monitoramento do Monitor BIS, o anestesista sabe se ele aprofunda, se ele deixa mais superficial. E aí, a partir disso, vai controlar quantidade de anestesia, retorno do paciente e várias outras coisas. Aí eu fiquei pensando, como que a gente poderia fazer um Monitor BIS no metaverso para ensinar os meninos como seria um Monitor BIS na prática? Porque eu já fico pensando assim, como é que a educação vai ser mais palpável sem ter tantos aparelhos como a gente tem hoje? Por exemplo, hoje é inviável a gente ter um Monitor BIS para ensinar o aluno, né? Totalmente Sim, inviável. Mas seria totalmente viável, talvez, no metaverso, né? perfeito. Você conseguiria aplicar de forma prática os conceitos e tudo aquilo que o monitor, por exemplo, falando, né, da parte de neuro, essa sedação, essa profundidade de sedação, com o intuito de otimizar a anestesia. Então, eu fico olhando mais por esse lado acadêmico mesmo. Como é que a gente Sim. pode trazer isso para a docência de uma forma mais prática e proveitosa para todos, né? Bom, eu penso que agora a gente estaria falando mais do metaverso propriamente dito, da parte de simulações, né? Não mais de tecnologias vestíveis. Isso, é porque eu sou ligada à parte de simulação Não, realística. perfeito, perfeito. Então, Tá tudo dentro do mesmo contexto. é que ela tá Rosane, pensando assim, seria como que eu interessante vou... também a parte de ventilação mecânica, né? Porque Então, se- Catarina, vamos Perfeito. chegar lá. é, Porque eu Pronto. fico pensando assim, ó, por exemplo, um paciente que a gente quer verificar uma imagem. Vamos dar um exemplo, que é pedido uma ultrassom. E aí você projeta aquilo nos robôs que a gente já tem na universidade. E aquilo você otimiza a tecnologia existente, não minimizando a importância dela, mas agregando valor ao ensino. Aí outra coisa é o que a professora Catarina falou. Eu sou totalmente a favor, é uma polêmica, inclusive, comprar ou não comprar respirador, vai comprar simulador, como é que vai fazer? É muito caro, é uma tecnologia que gira muito rápido, Sim. né? Mas é extremamente, eu concordo com ela, necessária. Mas como é que a gente vai otimizar diante dessas tecnologias? Talvez o metaverso consiga fazer algo ligado à ventilação mecânica, parâmetros, alterações de parâmetros, respostas imediatas para o paciente ligado ao ensino, né, professora Catarina? Isso é bem proveitoso. É, é isso, exatamente. Que, inclusive, a gente precisa muito, né? Na universidade. Então, eu sei, é que estamos em negociação, né? o que eu vislumbro muito é assim, o metaverso e as tecnologias integradas a ele são tecnologias que elas podem ser facilmente, como é que eu posso dizer, replicadas. Ou seja, uma vez desenvolvidas, a gente consegue ter, por exemplo, uma sala de simulação de intubação, por exemplo, em vários lugares ao mesmo tempo. Ou seja, eu teria vários alunos treinando intubação orotraqueal ao mesmo tempo. E aí a gente pode, né, fazer desenvolvimento de salas de simulação. Então, eu vou fazer uma sala de simulação para fazer a intubação. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer em intubação? Eu tenho que deitar o paciente em determinada posição, vou pegar o... Esqueci o nome do equipamento. Então, vou colocar ali na valécula epiglótica, a tantos graus, vou fazer esse movimento, vou fazer aquele, vou passar isso, vou passar aquilo. Então, assim, fazer como se fosse um passo a passo. Então, dentro do ambiente de simulação, a gente consegue desenvolver simulações nesse sentido, de não preciso ter o equipamento físico, mas eu consigo ter um equipamento no mundo virtual, onde eu tenho um acesso fácil e replicável, né, onde vários alunos podem usar ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Então, se eu tenho 100 alunos, eu posso ter 100 alunos praticando ao mesmo tempo e não preciso de 100 equipamentos diferentes. É algo bem escalável, né, a criar uma simulação. Obviamente que não é algo que eu vou fazer assim e vai estar pronto, né, porque são equipamentos que exigem um detalhamento e um detalhamento também de uso, né, então assim, não é algo tão trivial, mas que é possível. Então, e o que eu fiz, João Paulo, foi bom, leigamente falando, tá? Me desculpe se eu estiver falando alguma bobagem. Não, tranquilo. Seria algo mais simples, no sentido de, eu entendo que é mais complexo montar esse ambiente virtual e fazer o desenvolvimento, mas algo tipo mais rápido. Por exemplo, hoje eu já tenho os robôs lá do C5 que a gente roda a simulação. A simulação acontece, às vezes é necessário sim os meninos pegarem né? É importante eles pegarem o laringo, fazerem o treino manual. Mas como de alguma forma eu posso agregar valor a isso? Então,
eles treinariam em casa do metaverso, treinariam lá, e como eu falei, questão de exames. Ah, eu não tenho, o raio-x vai aparecer na tela hoje lá no centro de simulação, certo? Talvez não fosse interessante eles colocarem o óculos e ver aquela movimentação do pulmão em tempo real. entendi. Então, Sim. entendeu? Você pegar a tecnologia existente e agregar valor a ela em relação ao metaverso, eu acho que, não sei, seria até mais factível, rapidamente falando, do que se for fazer todo esse ambiente aí, que eu acredito que seja um pouco mais complexo, né? Sim, sim. Eu consigo ver isso funcionando na prática. No caso, eu imagino que vocês tenham, por exemplo, bonecos que eles têm, sei lá, vamos supor, 5 diagnósticos diferentes. Enfisema pulmonar, pneumonia, etc, etc, um exemplo. E aí ele vai fazer 5 sons diferentes na ausculta. E aí a gente poderia, ao mesmo tempo, integrar com o óculos de realidade virtual e eles vão meio que ver o pulmão funcionando, por exemplo, tá atelectasiado, tá cheio, tá assim, tá assado. Seria algo nesse contexto? Isso. Então, eu já tenho os ruídos, eu tenho a presença do manequim, eu vou fazer a avaliação, o exame físico, a anamnese ali, Sim. E aí agregaria aquilo que hoje a gente faz de uma forma mais, vamos dizer, mais mecânica, que seria só a imagem da película, né, no monitor. Isso seria mais que projetado na imagem deles, e aí ficaria... É como se o aluno conseguisse adentrar, né, no paciente. Exatamente, realmente. Perfeito. Inclusive, dentro do ambiente, nesse caso do óculos, onde ele estaria vendo o modelo do órgão em movimento, a gente também consegue colocar a ausculta, né? Ele pode colocar o fone de ouvido integrado ao óculos e ele faz a ausculta ali mesmo, sem até o esteto. É possível. Entendi. Porque eu acredito que isso seja mais tranquilo do que montar todo o ambiente, né? Com todas as informações mais robustas. Assim, eu imagino que sim, mas hoje eu tô mais na área de, tipo assim, de ver a viabilidade das coisas, né? Eu tenho formação na área de engenharia biomédica e estou cursando medicina, né? Mas, assim, isso aí a gente teria que ver mais com o time de desenvolvimento. Mas eu acho que é algo possível, sim, e mais fácil, né? Menos difícil, por assim dizer. É bem isso, menos complexo, né? Isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou seguir para o último slide, então. Pode passar, Flávio. Pronto, esse último slide eu trouxe mais para contextualizar um pouco de tecnologias vestíveis, de um artigo que eu achei no Up to Date, que eu achei bem interessante. É sobre uma máscara inteligente, ou seja, um dispositivo vestível, que ele foi desenvolvido na época da pandemia, e aí ele foi utilizado para meio que facilitar a proteção das pessoas contra a transmissão do vírus, né, do SARS-CoV-2. Então, essa máscara é um dispositivo vestível inteligente, onde ele tinha um sensor na sua parte frontal. E esses sensores, eles conseguiam detectar a presença ou não do patógeno. Então, se a pessoa estava infectada, você meio que recebia um feedback disso. E aí, com isso, você evitava a transmissão do vírus, né? Uma forma simples, assim, de fazer a detecção. Eu estou na dúvida agora, peraí, deixa eu só ver aqui se ele disse. É isso mesmo, foi um protótipo, na verdade. É um protótipo de detecção do SARS-CoV na máscara. Então, é uma forma, um dispositivo vestível que ele pode ser utilizado como um meio de evitar a transmissão de um patógeno, né? Achei bem interessante, visto que a gente passou pela pandemia, então, hoje tem muitos artigos sendo publicados, na verdade, de estudos que foram feitos na época, né? Então, achei interessante trazer uma tecnologia vestível voltado para a máscara, que era algo que eu nunca tinha visto. A gente vê muito para luva, para palmilha, para camisetas, mas máscara eu nunca tinha visto, achei interessante. E aí a gente está aberto para perguntas agora, pessoal, vamos participar aí. Eu, na verdade, tenho uma colocação, João, para os professores, que para quem tem aí acesso, né, ao National Geographic, por exemplo, tem uma série com Chris Hemmes, que é o ator que faz Thor, né? O nome é Sem Limites. E aí um dos episódios é justamente a utilização do metaverso por uma médica de Harvard, uma professora pesquisadora, e ela trata fobias utilizando o metaverso, né? E aí é bem interessante, porque é algo que para a gente, professores, pode ser algo muito novo,
mas fora do Brasil já existem diversos trabalhos, né, tanto com o metaverso, tanto com outros tipos de tecnologia, e é preciso que, de fato, a gente se aproprie cada vez mais dessas possibilidades, né? Rosane quer falar. Pode falar. Alana, só complementando isso que você falou, isso realmente ele é mais difundido, né, em alguns países um pouco mais avançados, essa tecnologia chega de uma forma mais rápida. Eu lembro quando eu morei no Canadá, eu achava incrível que o médico ele dava uns diagnósticos, assim, ele falava assim, não, é rotavírus, e ele afirmava com a certeza, assim. Eu falei, nossa, esse homem tem bola de cristal, né? Eu ficava avaliando ele enquanto médico, até eu descobrir e fuçar que eles usam inteligência artificial. Isso era em 2015, 2016. Eles já usavam inteligência artificial de uma forma muito tranquila, como entendendo como ferramenta mesmo na acurácia do diagnóstico, né? E não só diagnóstico clínico, mas no de imagens. A gente sabe que hoje tem aparelhos de ressonância, aparelhos de raio-x, que eles auxiliam os médicos com sugestões de possíveis diagnósticos ali diante da inteligência artificial, né? E o quanto que isso tem avançado. Então, realmente eu costumo dizer que é um caminho sem volta e que a gente vai ter que se apropriar desse caminho de alguma forma. E aí, como é que a gente vai abraçar esse caminho a favor, né? Da educação, a favor das nossas práticas, concordo totalmente com a professora Leda, que eu sou fã dela, sem perder a humanidade, né? Isso é um princípio básico do SUS, tem que ser um princípio básico de qualquer ser humano, quanto mais um profissional de saúde. Perder a humanidade, para mim, é não ter a licença para o trabalho, né? Faz parte. Então, como é que a gente faz tudo isso sem perder a humanidade? É onde eu digo, eu acho que está na nossa parte enquanto profissional, seja docente, né? Seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, como que a gente vai usar e aproveitar e trazer isso até para o nosso aluno de uma forma onde a gente não tire a humanidade? Isso é importante, isso é legal, isso é interessante, mas a consulta, ela permanece, né? O exame físico, ele precisa estar junto para que ele seja mais acurado, porque se fosse assim, os exames de imagem avançaram tanto, ele substituía a clínica, né? E a clínica é soberana até hoje, eu acredito que ela vai continuar sendo soberana, porque nada substitui o toque, o olhar. E aí eu estou com a doutora Leida e não abro de jeito nenhum. Eu concordo muito com ela, doutora, então, e nisso, viu? Obrigada por estar colocando essa sua sensibilidade, me toca muito. Perfeito. Alguém mais quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Eu coloquei aí no chat para vocês o link do Forms, né, para vocês responderem. Esse formulário é referente às aulas do módulo 1, que estão disponíveis aí no chat para vocês também, tá? E já foi enviado para o e-mail de todos vocês, o e-mail institucional, certo? Dúvidas? Oi, Rô. Eu celular e aí eu não estou conseguindo abrir o Forms. Depois você manda no meu zap, por favor, porque eu acesso no meu notebook. Tá bom? Obrigada. Mando sim. De nada. Mais alguém? Se ninguém tiver mais perguntas, colocações, a gente encerra, né, a aula 1 do módulo 2 por aqui. Agradecendo a todos os professores que se fizeram presentes, ao João e à Flávia também pela contribuição. Alana, eu queria só falar... Pode falar. Não, eu queria só agradecer pela presença de todo mundo hoje. Eu acho que o diálogo flui muito melhor e as discussões eu acho que são bem interessantes. Eu acho que a gente jamais pode deixar de falar sobre essa questão do fato de ter que conviver com a tecnologia, mas que ninguém vai substituir ninguém. Eu acho que é muito importante a gente falar disso, que realmente eu concordo 100%, a clínica é soberana e nada vai modificar o fato do toque, do exame físico. O importante é a gente ter tecnologias para capacitar cada vez melhor os alunos e fazer com que tenhamos médicos mais preparados e que saibam lidar com situações adversas, que saibam como fazer procedimentos
básicos e procedimentos de urgência e emergência, né? E eu amei o papo de hoje, eu acho que eu senti um pouco de falta nas últimas aulas da gente ter esse contato com outros professores, e eu acho que a partir de agora vai ser mais incrível ainda, então espero encontrar vocês na quinta para a gente conversar mais um pouco. Pode falar, Rô. E eu gostaria que a Alana, eu já conversei com a Alana no particular, tenho passado por algumas situações nas últimas 2 semanas, e como eu faço parte desse time institucional, né, na implementação dessa nova tecnologia, o primeiro momento que eu estou entrando é hoje, então eu gostaria de pedir desculpas em público a todos, mas realmente eu estou com algumas questões pessoais que têm dificultado, mas eu me comprometi com a Alana que eu vou tentar e assistir ainda até o final de semana, assistir todos os módulos, e assim como hoje, tentar, nem que seja por celular, aqui participar com vocês, porque eu acho que é muito importante e que a gente tem que mostrar, né, que o engajamento tem que começar de onde a gente idealiza. E aí, eu e a Alana, a gente tem conversado e dialogado bastante sobre isso, e a gente faz questão de estar presente e disponível com vocês. Então, conto com a gente nos corredores, né, Alana? Fiquem totalmente à vontade para nos abordar, questionar. A Alana vai ter muito mais propriedade. Eu estou só engatinhando e aprendendo como vocês. Mas já me colocar à disposição. A coordenadora de simulação do centro de simulação. Mas é sobre isso, né? É sempre destacar que tecnologia ela é um recurso que, por si só, sem o ser humano, ela não é nada. Então, a nossa máxima é sempre... Eu sempre gosto daquela frase do Carl Jung, né? Até meus alunos dizem que é meu mantra, é que nem a professora Leda, sabe? É meu mantra. Então, ao encontrar um ser humano, né, uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, a tecnologia, a gente vai usar ela como um recurso a mais, mas sempre que a gente tiver com seres humanos, a nossa prioridade é seres humanos, e a gente entende também a correria, porque enquanto docente, enquanto profissionais da saúde, que muitos não são só docentes, estão nos hospitais, estão nas clínicas, então a gente tem buscado um formato bem híbrido, bem, né, disruptivo, eu diria, que não teve tempo, mas eu vou lá assistir, assisto a gravação, mas que vocês tenham a possibilidade também de participar de alguma forma. E aí a gente vai se ajudando, né, no decorrer do processo, então podem contar conosco sempre. Vocês estão me ouvindo que está um negocinho de mutado aqui? Estamos. Tá. Tô vendo. Eu também queria falar, o João Paulo já falou tudo, mas também queria agradecer todo mundo, foi muito legal com todo mundo aqui participando, e queria também pontuar que quando vocês assistirem outras aulas, vocês podem deixar dúvidas para a gente lá, ou até na próxima aula, mesmo que não seja o assunto da aula, vocês podem trazer que a gente pode conversar sobre, que vai ser super legal. Perfeito. Estamos abertos aí para as dúvidas e questionamentos. Agradecemos, então, a todos, né? E até o nosso próximo encontro, pessoal. Boa noite. Até, boa noite. Tchau, Pessoal. pessoal. Boa noite.